Seja bem-vindo a mais um Moeda ao Ar. São meus convidados, como sempre, Horácio Periquito, adepto do Benfica, António Pinho Cardão, adepto do Futebol Clube do Porto e Ernesto Ferreira da Silva, adepto do Sporting. Meus senhores, muito obrigado mais uma vez pela vossa presença. António, começando por si hoje e pelo tema, um dos temas que vamos analisar, o facto do Porto e do Benfica estarem entre os plantéis mais caros da Europa. É um sinal de que o futebol português, nos últimos anos, e em programas anteriores falamos da questão económica, mas a verdade é que também se tem investido mais no futebol nacional. É também reflexo este ranking. De facto, tem-se investido mais no futebol nacional. Resta saber se é um investimento virtuoso ou se não é, se esse investimento não é virtuoso. Há muita maneira de analisar esta matéria. De facto, se nós olharmos para os balanços dos diversos clubes, o Benfica foi avaliado em 170 milhões de euros e o valor do plantel que está no balanço são 105 milhões. Portanto, há aqui um diferencial positivo de 65 milhões de euros. O Porto tem o valor de balanço de 99 milhões e foi avaliado um pouco mais que o Benfica em 174 milhões de euros, portanto dá um diferencial de 75 milhões de euros. Eu diria que não está mal, portanto assim, em primeira aproximação, embora estes valores de avaliação sejam um valor perfeitamente teórico, acaba por não ter significado real, até porque não é possível liquefazer o valor do plantel de um momento para o outro. Não é possível realizar-se este valor. Como o valor não é imediatamente realizável, enfim, tem realmente o valor que tem. De qualquer modo, também há um outro elemento, um outro dado que pode ser visto. É que, portanto, esta mais-valia, portanto, entre aspas, portanto, este diferencial entre o valor da avaliação e o valor registado, que no Benfica dá 65 milhões, atenuaria a situação líquida do Benfica, que é 14 milhões, portanto, negativos, e passaria a positivos. Se isto fosse realizado, ficaria com 50 milhões positivos. E o Porto ficaria, que também tem uma situação líquida negativa, portanto, com este diferencial de 65 milhões, passaria, portanto, uma situação líquida de 62 milhões negativos. Mas há aqui uma outra questão. É que nem mesmo assim estes clubes conseguiam recuperar o capital inicial posto à disposição da SADs pelos acionistas, que no Benfica é 115 milhões de euros, mesmo aqui havia uma perda de 65 milhões, e no Porto são 75 milhões, e o Porto ficava com 62 milhões de capitais próprios positivos, mesmo assim havia ainda um déficit de 13 milhões. Por outro lado, o valor de um ativo é a capacidade que esse ativo tem de se transformar em cash flow líquido. E não vejo que este diferencial, portanto, mesmo assim, portanto, a diferença entre o valor da avaliação, do valor de uma eventual venda ou de uma putativa venda e o valor da aquisição, que é o valor em questão no balanço, portanto, à volta de 70 milhões no Porto e no Benfica, pudesse reproduzir-se em cash flow líquido no prazo de 5 anos, normalmente, que é o prazo portanto, de duração ou dos contratos dos jogadores. Portanto, isto era preciso que estes jogadores, que estes plantéis, conseguissem, portanto, dar um cash flow líquido atualizado de 75 milhões de euros, portanto, à volta de 15 milhões por ano, o que é, face ao histórico, perfeitamente, portanto, impossível, portanto, só no domínio dos sonhos. Pronto, de qualquer modo, de facto, é um valor de referência, vale o que vale. Alguns embarcarão, enfim, em arco com este valor, eu não sou tão otimista, portanto, realmente como isso. Horácio, olhando para estes valores, a verdade é que, e falávamos há pouco do investimento que tem sido feito no futebol português nos últimos anos, mas ainda assim o plantel do Benfica e do Porto juntos valem metade ou cerca de metade de um plantel do Barcelona. Há ainda uma diferença muito grande face aos maiores da Europa. Bem, aí vai continuar a haver, não é? Como é evidente, ou seja, nós que já falámos aqui tantas vezes da dimensão do nosso mercado e da dimensão do próprio campeonato ou da própria Liga Portuguesa, é evidente que os números acabam, se calhar, perante diversas avaliações que nós fizemos, acabam até por ser bastante positivas, ou seja, não sei se há mais algum setor da atividade económica onde façamos as avaliações que podemos fazer, e o António fez uma avaliação muito bem feita do ponto de vista empresarial, mas as coisas também não são, na realidade, tão matemáticas quanto o António comentou, e bem, porque estas coisas não podem ser colocadas ao ponto de que o plantel vale 170 milhões e amanhã vamos vendê-lo por inteiro, porque senão as coisas não funcionam, portanto também podemos vender o estádio, não é? E outros ativos
imobilizados. Agora, não conheço nenhum setor de atividade económica em que duas empresas portuguesas, num determinado tipo de avaliação, entrem nos 20 primeiros, e também não quer ser injusto para o Sporting, é bom que se diga isso, porque o Sporting também, apesar das dificuldades que tem tido nos últimos anos, aparece em 29º, ou seja, nem sequer aparece em 50º ou em 79º. Portanto, também se pode dizer que nos 30 primeiros estão aqueles que são os três grandes portugueses. Não é? Sendo que o Benfica e Porto estão no 19º e 20º, respectivamente. Exatamente. Portanto, acho que isto é uma avaliação, como outra qualquer, uma avaliação de mercado, como é evidente, que tanto pode ser vista pelo lado do copo meio cheio, e temos aqui um copo de água, ou o copo meio vazio. Porque, repare, nós poderíamos desagregar este valor jogador a jogador e atribuir um valor a cada um dos jogadores, mas depois vendas fantásticas, digamos assim, como um Witsel para a Rússia ou um Hulk para a Rússia, acabam por quase que hipervalorizar esta avaliação pelo outro lado, pelo lado positivo, se quiser. Portanto, já desvirtuam esta média. Pela positiva, e não só pela negativa, não é? Agora, aquilo que me apetece dizer, francamente, é que não conheço nenhum outro setor de atividade económica, a não ser, enfim, alguns específicos nossos, bastante clusters portugueses, como a Cortiça ou outro qualquer, em que nós possamos liderar, ou não será liderar, em que tenhamos duas de destaque nas 20 primeiras ou 3 nas 30 primeiras, e, portanto, acho que nos devemos basear nisso, fundamentalmente. Ernesto, olhando para estes plantéis, e eu já falei aqui há pouco com o Horácio sobre ainda assim a grande diferença que há face aos grandes europeus. Por vezes, e quando aqui às vezes falamos, e mesmo fora daqui dos jogos, nomeadamente da Liga dos Campeões, esquecemos-nos de uma diferença, naturalmente de investimento, mas também de plantel entre um Benfica e um Barcelona, ou um Sporting de Braga e um Manchester United. É verdade, porque se nós somarmos o valor da avaliação dos três clubes que estão nos 30 primeiros lugares, mesmo assim não chega ao valor da avaliação do Barcelona, nem chega os três, nem do Real Madrid, que é o segundo classificado. Seja como for, estes rankings têm um valor indicativo e segue muito, se nós formos ver o valor da avaliação, segue muito também o ranking da classificação em termos de resultados desportivos. Isto significa uma coisa, é que os resultados dos clubes portugueses nas competições da UEFA, respondendo diretamente, têm sido acima destes valores. Acima destes valores, acima de facto de quaisquer valores financeiros, o que significa, e honra seja feita aos clubes portugueses, apesar de toda a polémica que existe, apesar dos resultados em termos de balanço não serem famosos, mas a gestão desportiva tem sido uma gestão desportiva da excelência, que de facto, e o Horácio disse isso e bem também, que não se verifica noutros setores, porque comparativamente, a uma lógica aristotélica, estes clubes todos deviam também estar desportivamente à frente dos clubes portugueses e não estão. É por isso que nós temos... O plantel mais caro não é sinónimo de vitória garantida. Exatamente. Portanto, tem a ver com a gestão. E, portanto, de nós que não valorizamos, às vezes, os nossos gestores, nós temos, no caso do futebol, um caso de boa gestão desportiva, e ainda uma coisa que também se desvaloriza é que são contribuintes, eu não direi exemplares, mas são contribuintes que têm as suas obrigações normalmente em dia, quando não as têm é por dificuldades de facto de tesouraria. E portanto é a altura de pormos o futebol de facto onde merece, nem idolatrar o futebol, nem tão pouco também haver preconceitos contra o futebol, como às vezes existem na sociedade portuguesa. Mas em termos internacionais, e está aqui um exemplo flagrante, de facto nós temos equipas com valor de mercado. Mudando de tema e continuando com o Ernesto, já que podemos aproveitar esta jogada, voltando à crise no Sporting, temos falado muito da crise no Sporting, a verdade é que o Sporting poderá ter começado esta fase de inversão da tendência com esta vitória sobre o Sporting de Braga. Está garantida essa inversão ou é preciso esperar para ver o que é que vem a seguir? Nós sabemos que é assim na vida desportiva como na vida social. Os ciclos menos bons atraem, de facto, situações, por vezes, incompreensíveis. E o Sporting atravessou, de facto, em termos desportivos, uma fase terrível em termos de futebol. Em termos de futebol profissional, equipa A.
porque se nós falarmos no futebol profissional, equipa B, já não podemos dizer que há crise de resultados. Na equipa principal houve manifestamente crise de resultados. Crises de resultados implicam menos assistências, menos gente no estádio, menos receitas e entramos num ciclo que é difícil de sair. Por outro lado, quando as coisas correm bem, andamos num círculo virtuoso, as vitórias aparecem... Este treinador pode ser a solução ou parece-lhe que é a solução para o Sporting? Eu acho que era a solução. Neste momento não podíamos fazer mais experimentalismos, nem podíamos ter Dá garantias este treinador? Ele foi 7 vezes campeão da Bélgica, e da Bélgica tem sido bons jogadores, foi 4 anos, como jogador foi campeão 4 anos, como treinador foi campeão 3 anos, foi selecionador da Bélgica, e, portanto, gosta de trabalhar com jovens. Quanto ao Braga, já lançou, de facto, mais uma promessa, o Eric Dier. De facto, neste momento, eu próprio defendi isso, tinha que ser um treinador estrangeiro que, com as vantagens e os inconvenientes, não conhecer bem o mercado nacional, não conhecer bem o campeonato nacional, não conhecer pessoas, e, portanto, centrar-se muito no valor intrínseco de cada atleta. E espero que realmente agora apareça um ciclo, que acabe o ciclo, de facto, mau que houve em termos de futebol profissional e comece um ciclo novo, um ciclo de vitórias. Mas eu não sou muito partidário das vitórias a todo preço. Vitórias de mãos limpas, vitórias sem ajudas de qualquer tipo. António, ainda é cedo para avaliar o papel deste novo treinador e, quem sabe, do novo Sporting? Sim, eu acho que é cedo ainda para se fazer um balanço. Ele esteve à frente da equipa durante 2 jogos. É evidente que nisto, também no futebol, não há mal que sempre dure, nem há bem que não acabe. Portanto, de facto, o mal do Sporting não vai durar sempre. Há de haver um momento em que as coisas se invertem. Acho que o ter ido buscar um treinador estrangeiro foi bom. O ter ido buscar um treinador, eu não valorizo, nos treinadores não valorizo muito os títulos que ganharam enquanto futebolistas, porque há excelentes futebolistas e nunca conseguiram dar bons treinadores. Mas este ganhou já, portanto, 3 campeonatos na Bélgica, não ganhou nem mais nenhum sítio, mas na Bélgica ganhou. Portanto, é uma referência, tem currículo, desconhece o meio, o que é uma vantagem, tem algum desconhecimento da cultura, portanto, o que é outra vantagem, e pode cortar a direito naquilo que realmente deve cortar. E, portanto, eu estou convencido que o Sporting, portanto, estava com uma classificação, estava com resultados que não correspondiam de maneira nenhuma ao valor da equipa. De modo que mais baixo não podia, de facto, descer, e julgo que a tendência vai ser realmente crescente, com um ou outro sobressalto, mas isso é perfeitamente natural, porque as coisas não estabilizam de um momento para o outro. Mas o Sporting tem uma contingência muito grande, um constrangimento muito grande. É muito débil a situação financeira, portanto, que tem. E, portanto, até que ponto essa deteriorada situação financeira e crítica situação de tesouraria que tem pode, eventualmente, vir portanto, também a influenciar realmente a equipa. Segundo se diz, e parece certo, os últimos ordenados já foram pagos com aval, com empréstimos, portanto, avalizados pelo Presidente. Bom, não sei até que ponto é que a capacidade do Presidente para avalizar empréstimos se poderá estender, mas eu que sou adepto de uma economia de mercado, de uma concorrência forte, acho que o futebol nacional, essa indústria de futebol, precisa de bons clubes, e o Sporting é um dos parceiros tradicionais, e acho que faz falta, portanto, um Sporting vigoroso no nosso campeonato. Horácio, falou-se, antes desta vitória sobre o Sporting de Braga, muito na distância que separava o Sporting dos clubes que estavam na liderança ou nos lugares cimeiros do campeonato, mas, curiosamente, pouco ou nada se falou sobre os lugares mais no fundo em que se encontrava, ou seja, o Sporting chegou a estar muito próximo dos chamados lugares da linha d'água, ou os lugares da descida, algo que é, eu diria, completamente atípico, pelo menos nos últimos anos, largos anos. Bem, deixe-me dizer 2 coisas. Primeiro, é evidente que o Sporting estava a necessitar deste momento de maior
tranquilidade, digamos assim, pelo menos para que o discurso se possa inverter. É evidente que o Sporting está numa situação bastante depressiva e esta vitória acabou por permitir que nós hoje estejamos já aqui a conversar um pouco noutro tom, não é? Na mudança. Na mudança, ainda por cima, contra o Braga, que é um concorrente direto. Aquilo que eu achava antes deste resultado, tal e qual como o Sporting perdeu muitos jogos injustamente, eu não vou dizer que ganhou injustamente, de todo, mas é evidente que o jogo também foi bastante equilibrado e podia ter dado outro resultado qualquer. Não foi uma vitória clara, inclusive no último minuto o Braga podia ter empatado o jogo, para além de questões também de arbitragem, que não vem agora aqui ao caso. Mas aquilo que eu achei que o Sporting nos últimos dias, digamos assim, se deixou, passo o termo, embrulhar, foi num debate taco a taco com o Braga que o Sporting nunca devia permitir. E os sportinguistas dá-me a ideia o Sporting de deixar... tem outra história. Evidente que este debate dos três grandes não faz muito sentido, porque os três grandes é o Benfica, o Sporting e o Porto, quer queiramos, quer não. Estamos a falar pela de uma sua questão dimensão para de base social. Perceberem, é uma questão histórica também, não é só dos resultados dos últimos anos. E a base social de apoio, é evidente que são os três grandes. Isto não tira de todo, pelo contrário, valoriza o que o Braga está a fazer, porque sendo um clube mais pequeno, com menos adeptos, menos apoio social, acaba por, de facto, nos últimos 3 anos, ter conseguido melhores resultados do que o Sporting, e não conta só o facto de estar à frente do Sporting. O Sporting de Braga está, há 2 ou 3 anos, querendo a Liga dos Campeões, a retirar as receitas da Liga dos Campeões, a ficar também bem classificado no campeonato. É evidente que isso tem muita importância. E eu achei, na minha opinião, não só como benfiquista, achei que os sportinguistas nos últimos dias se deixaram embrulhar num debate de quem é o terceiro. E o Sporting nunca pode deixar que esse debate aconteça, mas deixou. E se o Sporting, os SIS não existem porque o Sporting ganhou e, portanto, o assunto está arrumado, não está arrumado em termos de classificação, como é evidente, o Sporting não pode andar a debater com o Sporting de Braga se é grande ou se não é grande, e se o Braga passou a ser grande ou deixou de ser pequeno. Isso foi um erro que já estava o presidente do Sporting de Braga a participar neste debate, porque lhe interessa, como é evidente, e que, aliás, não direi terminou, mas teve uma expressão interessantíssima, bastante comentada, que foi o facto do presidente do Sporting necessitar de levar o presidente do Braga a uma visita à Sala das Taças, como se lhe fosse mostrar, como vês, este é o Sporting e nós somos maiores. O Sporting não se pode sujeitar a isso, porque o Sporting, de facto, é um dos 3 grandes e não há quarto grande em Portugal. Até porque eu gosto muito do Sporting de Braga, está a fazer um trabalho excelente, tem um grande presidente, mas não podemos esquecer uma coisa: campeões nacionais, tirando os 3 grandes, só foram Belenenses e Boa Vista. E, portanto, o Braga nem sequer ainda foi campeão nacional. Isto não tira nenhum mérito ao Sporting de Braga. Atenção, temos é que colocar as coisas na sua devida dimensão. E o Sporting não pode cair neste risco de debater com o Braga se já é o 4º grande ou se o Braga é o 3º. Isso eu não entendo como é que os sportinguistas deixaram cair nessa ratoeira. Ernesto, não sei se vai querer acrescentar alguma coisa a este nível ou não, mas lançava-lhe outra questão, que é se faz sentido este sistema presidencial adotado pelo Godinho Lopes. Eu acho que faz, mas também não sei se é uma questão de vizinhança, hoje estamos em lugares diferentes. Eu estou de acordo, de facto, pois a segunda circular ficou à minha direita. Eu estou simpático, já viu? Estou de acordo com o Horácio Periquito, mas isso é tipicamente português, é nosso, porque tomamos decisões muito precipitadas e, de facto, não faz sentido nenhum este debate de quem é o 3º grande, porque o Braga, e bem, já foi dito aqui, e bem também, tem feito as últimas épocas têm sido excelentes, mas não basta para ser um dos 3 grandes, porque de facto é preciso um pouco à história e nem é presentemente o 3º maior em assistências. Por exemplo, é o 4º maior, a seguir aos 3 grandes, é de facto o Guimarães. Em termos de assistências em casa, em termos de massa adepta, o Guimarães tem, historicamente, ainda hoje em dia, mais adeptos em casa do que tem o Braga. E, de facto, o Sporting conta com 18 campeonatos. O Horácio falou do Boa Vista, que foi 2000, 2001, mas o Belenenses também ganhou um campeonato em 1945-46. Boa Vista e Belenenses. Sim, falou nas 2 equipas. Porque, por exemplo, a Inglaterra não cabe na cabeça de ninguém. O Liverpool... aliás, há algumas comparações interessantes entre o campeonato inglês e o campeonato português. O Liverpool, o último campeonato que ganhou foi em 89-90. E é o 2º com mais campeonatos em Inglaterra. O primeiro é o Manchester United. Desde 89 a 90 que o Liverpool não ganha um campeonato. Portanto, há 22 campeonatos que não chega em primeiro lugar, no final.
O Manchester United, nos últimos 22 anos, ganhou 12. E neste momento é o que está à frente em títulos. Não passa para a cabeça de ninguém em Inglaterra dizer que o Liverpool não é um dos grandes clubes ingleses, e neste caso, já lá vão 22 anos sem ganhar um campeonato. Em Portugal tomamos logo decisões imediatas. Pronto, nas últimas épocas o Braga fez um excelente campeonato e fez uma excelente carreira. E que de resto é bom também para o futebol português. Claro que é bom. O António falava há pouco, é importante que as equipas estejam de boa saúde a todos os níveis, para que também mais seja projetado o campeonato. E não há nenhum campeonato competitivo, não há equipas competitivas na Europa se não tiver um campeonato forte. Como é assim na própria indústria. A indústria automóvel alemã só é forte porque há uma concorrência tremenda internamente. E, portanto, aplica-se exatamente o mesmo ao futebol. Só fazer um pequeno comentário, inverter aqui um pouco tanta simpatia hoje, porque esta apreciação que o Ernesto fez, perfeitamente correta, também é bom que depois se aplique quando muitas vezes avaliamos o que é a história de cada um dos grandes, porque por esta argumentação, alguns no tempo, quando voltarmos aqui a discutir a grandeza de cada um dos nossos clubes, segundo estes critérios, indiscutivelmente o Benfica acaba por ser o maior. É o que tem mais campeonatos. Campeonatos, estou a falar em campeonatos. Só Exatamente, campeonatos. exatamente. O Porto portanto, como estamos a usar o critério da história, enfim, da base social de apoio e toda a caracterização dos clubes, para dizer que o Sporting é o terceiro, é um dos três grandes, enfim, neste momento é o terceiro, mas é um dos três grandes, de facto é o terceiro, neste momento é o terceiro. Estes critérios aplicados aos três grandes, noutros debates aqui, esperemos que sejam aplicados em função do Benfica. Para irmos para intervalo. Era só uma nota. O meu companheiro aqui do lado esquerdo costumava ser o Ernesto, ilustre representante do Sporting. E nós, Futebol Clube do Porto, sempre fomos acarinhando o Sporting. O Sporting apanhou-se a primeira vez a ganhar e está a ver, passou para o lado do Benfica. É bom que se diga que é uma questão técnica. É bom que se diga que é uma questão técnica. Quanto realmente aos clubes, aos grandes, aos maiores, de facto eu não vejo outro critério senão o número de títulos conquistados. Aí o Futebol Clube do Porto está em primeiro lugar sobre o Benfica e sobre o Sporting. Do ponto de vista. E portanto aí é que não há dúvida nenhuma. Do ponto de vista. A matemática é uma coisa muito bonita. Bem, exatamente. Altura para irmos para um curto intervalo. Não perca, não saia daí porque estamos de regresso dentro de momentos.